Bom dia, meu bem. Eu falei com vocês lá no Instagram a respeito da minha intenção de compartilhar com vocês o meu pensamento, como é o meu sentimento, como é que eu lido com essa temática de maternidade. E vocês super toparam essa ideia, super apoiaram e pedi até inclusive que vocês mandassem mensagem pra mim. Mensagem não, mandassem pergunta pra mim a respeito da temática que vocês têm de curiosidade, de interesse de saber a respeito dessa temática, né? Como é que eu lido com tudo isso. E então vocês me pediram para fazer um vlog, então cá estou eu para fazer um vlog matinal unindo o projeto de falar a respeito de maternidade com base na prática do saber da terapia matriarcal ao meu projeto de ser uma jovem senhora, porque cá estou eu quase chegando na casa dos 40. Então tá aqui o desafio lançado para que a gente possa seguir juntas nesse propósito, né? Tanto de vocês estudarem a respeito do meu próprio estudo na prática do saber matriarcal a respeito da maternidade e o meu propósito de seguir sendo uma jovem senhora. E eu espero que o meu despertar com relação a essa maternidade contribua também de alguma forma para a sua vida. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso momento aqui para a gente poder compartilhar a respeito dessa prática da terapia matriarcal dentro de uma temática tão sensível para algumas pessoas e que eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês que eu espero que sirva de um ponto para auxiliar você também na sua caminhada por aí. Alexa, que horas são? São 7h52. Bom, então enquanto eu me maqueio aqui, eu vou compartilhar com vocês uma pergunta que foi feita pra mim lá no Instagram, na caixinha que eu abri pra vocês, e vou responder agora. Quem mandou a pergunta foi a Amanda, e ela perguntou exatamente se eu desejo ser mãe, se eu tenho essa vontade de engravidar, esse querer na vida de engravidar. E eu quero dizer para vocês que sim, eu tenho esse sonho a ser realizado. Ele sempre foi uma verdade para mim, assim, eu nunca tive conflito com relação a isso, se quero ser mãe ou não. Nesse aspecto, para mim, sempre foi algo muito tranquilo, sabe? Nasci, assim, com esse desejo, com esse sonho, né? De uma forma muito natural. Primeira vez, minha gente, que eu tô me maquiando, olhando pro espelho depois. Acho que vai dar certo, né? Vamos lá. Sim, continuando. Então, eu tenho, sim, esse sonho a ser realizado. E a terapia matriarcal, ela entrou na minha vida exatamente para me trazer algumas consciências em função do momento lá que eu já compartilhei com vocês, de quando eu iniciei o meu processo de me resgatar, né, de me curar do trauma da minha infância. Então, esse processo junto à terapia matriarcal, ele trouxe para mim essa consciência dessa necessidade de eu cuidar da minha natureza, cuidar desse meu resgate, porque foi essa consciência que eu alcancei ao longo, né, de toda a minha travessia, de que a maternidade para mim, ela é um resgate, porque eu tenho sim uma consciência, uma crença espírita, então eu não vejo a maternidade, a paternidade algo como meramente, entre aspas, de forma biológica. Eu vejo que tem diversas camadas que abraçam, né, que abarca todo esse processo da maternidade. Então, quando eu comecei a prática, né, de forma natural para curar a minha menina, né, minha criança, que ela estava precisando ser acolhida,
não foi fácil, nem sempre foi fácil lidar com essa temática da maternidade, porque quando eu casei em 2016. Em 2017 eu já comecei a buzinar no ouvido do maridão pra gente trazer as nossas crianças, né? Então era algo realmente que eu tava buscando, só que também pelo processo que eu estava passando de resgatar, né? De me curar do trauma, que tem coisas que a gente não pode falar aqui no YouTube, mas vocês estão entendendo, né? Que é... Vou deixar aqui escrito para quem ainda não pegou esse capítulo da minha história. Então, eu passei por esse processo de me curar, e quando foi em 2017, eu, pelas práticas da terapia matriarcal, para passar pelo processo de cura, eu comecei a tomar algumas decisões. Dentre elas, para o uso de bioabsorvente e usar o absorvente e usar o bioabsorvente, o coletor menstrual, exatamente para ter a prática energética do plantar a lua. Parei de tomar o anticoncepcional, não só pela condição de querer conceber, querer ser mãe, mas é também por uma questão de não fazer sentido o uso do hormônio, mas na minha consciência. Então essa decisão de parar o anticoncepcional não é em função da maternidade, é em função da consciência de que não faz sentido se tomar o anticoncepcional a partir do momento em que a pessoa começa a trabalhar o processo de se conhecer o seu próprio corpo e perceber os momentos, né, os ciclos da vida, perceber o ciclo do próprio ventre para poder conduzir a vida, né? Então, dentro dessa minha escolha de vida, que isso eu sinto que é muito das escolhas, daquilo que a gente acredita, as nossas crenças, eu fui percebendo que ali nascia em mim uma crença de que eu vou ter a quantidade de filhos que eu preciso ter e que eu preciso e que eu vou ter. Então eu comecei a semear essa verdade, essa crença em mim, no meu sistema, e falei pro maridão em 2017, parei de tomar o anticoncepcional, e que quem quisesse, quem sentisse a necessidade entre eu e ele de ter uma questão de prevenção, a gente usasse outros métodos, né? Então, sempre foi muito leve para mim esse aspecto, lidei com muita facilidade, ele também teve uma receptividade com isso, não teve uma resistência. Obviamente, no primeiro momento, ele questionou por quê, e eu falei para ele que não fazia sentido eu me entupir, por assim dizer, de hormônios em função de um medo, e eu não tenho medo de ser mãe. Então, eu acredito realmente na tecelã da vida, eu acredito que a regência de uma maternidade, de uma paternidade, ela é sublime, ela tem toda uma camada para acontecer na vida da pessoa, e não acontece no momento errado, ela vai acontecer na hora certa, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar esse tipo de crenças fortalecedoras de confiança no fluxo da vida. E aí, com o passar do tempo, eu fui praticando, né, os saberes matriarcais, e dentro das práticas tem algumas coisas que ao longo aqui do vlog matinal eu vou compartilhando com vocês os processos, né, que eu já fiz para me curar e fazer esse resgate dessa maternidade. E agora, hoje, eu quero, por essa pergunta, né, do querer maternar, querer conceber, querer ser mãe, eu quero compartilhar com vocês um dos momentos que eu já vivenciei em função desse desejo de ser mãe, que foi a consciência de que a minha maternidade, ela é um resgate. Por quê e pra quê que eu falo isso na minha vida, assim? Eu tive uma experiência, eu tive uma vivência, né, com a ginecologia natural, com a cristaloterapia, aonde eu acessei, aonde eu despertei a consciência de que eu, em outra encarnação, eu tive um relacionamento, eu tive um casamento abusivo, e nesse processo, desse meu despertar, eu tive muitos filhos para suportar, para poder
conseguir vivenciar aquela experiência. E quando eu tomei consciência disso, eu percebi que eu estava nesse momento da minha vida rosa, naquela época, eu estava colocando exatamente uma carga acima, uma carga a mais nos meus filhos a respeito da minha felicidade, porque eu sentia uma incompletude, eu sentia um desejo de ser mãe para exatamente me sentir uma mulher completa, uma mulher realizada. E aí quando eu encontrei essa memória no meu útero, porque isso é uma memória guardada, que fica guardada, são as memórias ancestrais que a gente guarda no útero, a ginecologia natural, ela exatamente ensina esse tipo de acesso, né? Quando eu encontrei isso, eu me senti num lugar muito especial de poder liberar os meus filhos dessa responsabilidade de que eu só vou ser feliz, eu só vou me sentir completa e realizada quando eles chegarem. Então eu passei por um processo, a partir do momento que eu tomei essa consciência, eu fiz um trabalho pela terapia matriarcal exatamente para fazer essa liberação, para que eu vivencie a maternidade como um propósito e não como um meio, né, para suprir uma carência interna. Então, esse momento, esse despertar, ele veio também em função do meu próprio processo de curar minha criança ferida, minha criança que ela estava abusada, que ela estava machucada internamente e que precisava de acolhimento. Então, foi um momento, assim, para mim, um dos auges da minha travessia no despertar dessa maturidade de que a maternidade, ela é um momento da natureza que a mulher vivencia, que não é aleatório, ela faz parte do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Então, quando eu encontrei essa perspectiva pela vida, essa perspectiva pela maternidade, as coisas ficaram mais leves. Foi quando eu comecei a ter mais tranquilidade para compreender o tempo da minha maternidade. Então, essa pergunta de querer ser mãe, ela é muito importante para uma mulher que ela tem esse sonho, né? No sentido de você, não só para quem tem, né? Mas no aspecto feminino, se a mulher sonha em ser mãe, porque faz parte da natureza dela, esse ponto, esse arquétipo, queira ou não, ela ter filhos biológicos, toda mulher que ela sonha, que ela tem projetos, seja projeto profissional, projetos pessoais, para além de filhos, ela ali também está vivenciando a concepção de um sonho. E o filho, ele é a concepção de um sonho, né? Então, é importante a gente olhar quais são, isso que eu aprendi com a terapia, qual é a energia que que a mulher está usando para poder vivenciar essa realização desse sonho. Então, um dos pontos que minha travessia me trouxe de processo de cura com relação ao meu querer da minha maternidade foi de não colocar o peso da minha felicidade, da minha autorrealização nos frutos, nos meus filhos, nos sonhos que eu posso gerar, que eu possa conceber. Mas é eu buscar ser inteira para poder justamente fortalecer a minha natureza, para poder resgatar essa energia, resgatar a realização desse sonho do maternar. E agora eu quero saber de vocês. Com que energia, né, com que tipo de crença você está lidando com a tua maternidade, seja ela de primeira vez ou não, como é que você está olhando para esse arquétipo maternal, quais são as crenças que estão guiando você para que você tenha sucesso, né, nessa caminhada de ser mãe, e de que forma esse meu relato a respeito dessa minha vivência, um ponto do meu processo de cura da minha menina, como é que ele pode ter ressoado aí dentro para você, que sentido possa ter feito para você, o que é que ele fez você repensar ou fez você examinar, olhando por essa perspectiva que eu vivenciei. Bom dia, meu bem! Vamos agora para o dia 2 e dia 3, vou atualizar vocês, porque
Seguinte, a minha intenção nesses vlogs é fazer algumas experiências. E nessa primeira experiência eu estava intencionada de fazer de 2 dias, né? Um vlog matinal, maternal, contando a minha rotina de 2 dias. Até para poder conversar mais com vocês, mostrar um pouco mais da minha rotina aqui também, dentro do Instituto, na minha vida pessoal, dentro dessa linha, né, da maternidade. Mas o que aconteceu ontem, no dia 11, depois que eu saí da academia? Quem me acompanha lá no Instagram tá mais atualizado do que você. Caso você ainda não me acompanhe no Instagram, por favor, me dê esse presente de também ter a sua companhia lá no Instagram. E eu compartilhei com vocês que eu fui para minha academia, cumpri sim o meu projeto Jovem Senhora. Mas depois que eu saí de lá, vim em casa, tomei meu café e fui no francês fazer uma demanda pessoal, fui no salão, né? E quando eu saí da minha depilação, eu simplesmente recebi uma ligação da minha dentista, do consultório da minha dentista, dizendo que eu estava agendada para fazer a cirurgia da retirada do siso. E eu tinha esquecido completamente desse detalhe, porque na realidade essa cirurgia estava marcada há mais de 1 mês e eu esqueci de colocar na minha agenda, né, para sempre estar sendo avisada desses momentos. E aí fui lembrada, eu estava saindo. E o que eu fui fazer, né? Passei direto pro dentista para receber o procedimento, foi tudo tranquilo. E depois eu fui pra gráfica delegar algumas demandas que estavam sendo feitas lá da reforma. E quando consegui 12h30, eu consegui sair de lá, vim pra casa, que eu tava com muita dor de cabeça, eu tava precisando repousar, porque eu já tava sentindo o efeito do procedimento, né? Tava precisando repousar o corpo. E aí, como uma boa iniciante de vlogger, que sou, aceitando o desafio de vocês me colocar esse posicionamento, né, de conseguir compartilhar minha rotina, vlogar para vocês e a gente ter esse momento nosso aqui pra gente poder estar conversando da maternidade. Eu, como uma boa iniciante, não gravei nada praticamente de ontem para vocês, a não ser as cenas lá da academia, que eu vou deixar aqui para vocês darem boas risadas. A realidade é essa, minha gente. Eu sou uma falsa magra. Vesti a camisa, depois eu fui na quarta-feira, eu fiz a minha avaliação lá com a professora. E na avaliação, que mede o corpo e pesa e tererê tarará, eu estou simplesmente com 67,5 kg, 67,5. Eu achava que eu tinha 1,60 m, mas eu tenho 1,59 m, então eu estou ficando uma jovem senhora que eu estou encolhendo, pelo visto. Só na altura, pelo menos até um determinado momento, mas eu vou reduzir também as minhas medidas. E falei inclusive para a professora que eu estou iniciando esse projeto e tenho sim a intenção de conceber, de passar por uma gestação, né? De ser mãe. Então, a qualquer momento, o projeto do treino, né? O ritmo do treino vai mudar ao longo dos dias vindouros. E aí, em números, eu tô com 67,5, significando 27% de massa gorda. Então, eu tenho uma boa quantidade de gordurinha para eliminar. Então, essa situação de pedir aí um help é bem coerente, né? Então, eu sou uma falsa magra. Então, é o desafio de perder gorduras localizadas. E eu estou aliado, por sinal, num tratamento que eu quero compartilhar com vocês. Um tratamento para vitalidade e fertilidade que também está mudando a minha rotina, o que tá, para mim, eu tô vendo como que tá agregando uma coisa na outra, né? Auxilia tanto no projeto Jovem Senhora, como também tá me auxiliando
nessa parte da fertilidade e que uma coisa a gente sabe que fortalece a outra, né? Contribui para a melhoria da outra. E com relação a esse tratamento de 3 meses que eu iniciei, eu ainda não vou compartilhar detalhes com vocês da medicina que eu tô tomando, como é que funciona, todos os detalhes que eu sei que vocês vão querer saber. Eu ainda não vou compartilhar porque, como uma boa terapeuta da ginecologia natural, eu primeiro vou passar pelo processo e, conforme a minha experiência, eu trago mais detalhes e trago uma perspectiva, né, mais amadurecida a respeito desse tratamento. A minha intenção aqui, por hora, já é sim compartilhar outros tratamentos que eu já fiz, que eu continuo inclusive fazendo, porque tem tratamentos da ginecologia natural que eles são periódicos e que é válido, inclusive, independente se a mulher quer ser mãe ou não, mas é como um tratamento para manutenção da limpeza, do equilíbrio da saúde ginecológica da mulher. E aí, passar os 3 meses, eu venho aqui compartilhar com vocês esses detalhes, né? Então, uma das mudanças, inclusive, é a restrição à alimentação de frango, não pode tomar leite nem derivados de leite. Então, eu estou praticamente me adaptando, pelo menos eu tenho um apreço por alimentação mais saudável. Então, estou ali passeando pela alimentação vegana, vegetariana, para poder facilitar a nova rotina, né? Que uma coisa está agregando a outra, então sinto que facilita, que foi uma coisa, inclusive, que eu já posso compartilhar com vocês, que eu percebi que facilitou, já senti efeito no físico, sabe? É uma medicina que ela trabalha vitalidade, que ela trabalha tanta fertilidade, então eu estou sentindo mais facilidade no aspecto energético, sim, estou já observando esse detalhe. E hoje a dinâmica do dia é fazer a edição dos vídeos, subir nas plataformas e conversar com vocês, porque eu fui liberada pela dentista para conversar, que foi uma das coisas que eu perguntei logo para ela se eu poderia falar, né? Então vou conversar com vocês também no Instagram, vou atualizar vocês lá que tem umas caixinhas que eu deixei em aberto e as caixinhas a respeito da maternidade eu vou estar sempre respondendo aqui por vídeo, tá? No YouTube. Mas tem outras caixinhas que eu abri que eu tenho algumas coisas que eu preciso responder, que ainda tá em aberto para vocês. E continuando a nossa prosa, né? A respeito do querer ser mãe. É outro ponto que eu quero tratar hoje com vocês aqui nesse vlog maternal. Esse ponto do querer ser mãe, um conselho que eu posso dar para vocês para facilitar o processo em diversos aspectos, independente se você é uma pessoa que está se colocando, né, na maternidade como de primeira viagem, como se fala, ou se você já é mãe, enfim, nesse aspecto maternal, em qualquer processo que você esteja passando, até na vida pessoal, em tudo, minha gente. Isso é um saber matriarcal, um conselho matriarcal que ele cabe em diversos prismas da vida para a gente poder melhorar e encontrar facilidade de lidar com as coisas. É você olhar para esse seu querer mãe, ser mãe. É você parar de perguntar o porquê que você ainda não é, porquê que está tendo dificuldade em algum aspecto, mas é você olhar para a maternidade como um instrumento de desenvolvimento espiritual e começar a se perguntar o para que você está passando por isso. Foi olhando por esse conselho matriarcal de encontrar o para que eu tô passando, por todo esse processo que eu já passei, que eu já atravessei nessa travessia da maternidade, fazendo uso da maternidade como instrumento de desenvolvimento, que eu fui conseguindo fazer toda uma limpeza, tirar camadas por camadas. Eu me lembro, por exemplo, um outro ponto dessa minha travessia que cabe ser falado nesse vídeo. Lá no início, quando eu comecei a fazer o meu processo de cura da minha criança, uma das coisas que eu fiz um procedimento de limpeza e aí eu fui numa terapeuta, inclusive uma amiga maravilhosa que me ensinou muita coisa, que me acolheu no momento, lá no meu início, desse meu despertar da maternidade, de me auxiliar em alguns aspectos. A terapeuta Cris Vilarins, ela até falou assim pra mim: Rosa, olha que coisa mais linda que você alcançou.
que bom que suas crianças ainda não vieram, porque elas já vão vir com uma nova programação genética, elas já vão vir numa outra roupagem energética, com uma outra maturidade de mãe que você está alcançando. Então, não é por acaso. Entender o tempo da nossa maternidade, eu vejo e eu aprendi com a terapia matriarcal que está diretamente ligado em a gente confiar no fluxo da vida, porque a vida não pertence a gente. A gente, nós mulheres, nós somos um portal para que ela se manifeste. Então, a tecelã da vida, ela sabe, a gente tem uma visão muito pequena a respeito da grandeza da vida. Então, a gente se colocar assim disponível como um portal para receber os filhos, para fazer, né, a palavra divina ser manifesta, ser acontecida, a criação ser continuada, se colocar nesse lugar de ser esse portal é um passo, é um ponto, é uma chave primordial para a gente. Mas a gente também saber quais são as nossas portas. É a gente entender que existe por trás de todo esse processo uma porta que a gente precisa acessar. Então, quais são as portas que a gente está acessando? Quais são as portas que estão abertas? Aonde que está? Para onde o amor está sinalizando para a gente ir? Para que a gente consiga fazer essa espiral da vida, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual, alcançar essa porta da maternidade. Eu, Rosa, eu vejo que a maternidade ela não é algo, entre aspas, meramente fisiológica. Ela tem uma camada oculta e espiritual importantíssima para a nossa vida. Por isso que é uma missão tão sublime, é uma missão com muita responsabilidade. Por isso que ela tem um tempo certo de acontecer. Então a gente entregar a nossa vida no sentido do fluir da vida, confiar no tempo das coisas. Eu já escutei, por exemplo, relato de pessoas que identificavam que sempre que ela estava numa situação muito difícil financeira, Deus mandava um filho e ali, pela aquele filho, eles conseguiam mais força na árvore genealógica dela para poder superar os desafios. Isso também não quer dizer que a tecelã da vida só envia seus filhos num momento de necessidade, por uma dificuldade financeira. Mas é dentro de uma necessidade, é dentro de um propósito maior para enobrecer, né? Trazer uma nobreza para a vida, para o movimento do fluir, do positivo, do mais, para onde o amor está querendo levar e conduzir. A dinâmica que é a própria criação, né? Esse plano, esse nosso objetivo da gente estar aqui. Então, são esses tipos de crenças, são esses tipos de saberes ancestrais, matriarcais, que eu venho amadurecendo, que eu acessei, que eu aprendi, que estou aqui para poder compartilhar com vocês, para fortalecer você que também está nesse propósito de alcançar sua maternidade, ou até mesmo outros tipos de propósitos. Se você fizer uma correlação, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar uma forma de se fortalecer enquanto pessoa, se fortalecer o seu feminino, para que você tenha essa capacidade de se realizar na vida, se realizar seus sonhos. Nós somos um portal da vida que temos a capacidade, somos o único ser, né, que tem essa capacidade de fazer uma multiplicação, de conseguir transformar, de conseguir fazer essa concepção a partir de sonhos que nós plantamos e implantamos no nosso útero, eles serem transformados em algo sublime, em algo encantador, como é a própria vida. Então eu vejo com bons olhos, com os olhos de sabedoria, graças às matriarcas, a gente se permitir com mais leveza, a gente levar a vida. E esses pontos de a gente olhar para a vida com mais leveza, sabe aquele bálsamo no coração de eu tô fazendo a minha parte. E foi interessante que quando eu encontrei a pessoa que está fazendo um acompanhamento comigo no tratamento natural, e eu falei para ele dessa minha intenção, desse projeto de abraçar mais vocês, de compartilhar, né, de ter esse momento mais nós, né, aqui, olho no olho, compartilhando com vocês essa minha travessia da maternidade,
por todo o processo que eu já passei, que eu já compartilhei com vocês da minha cura da minha criança, em função do trauma da vida, na minha criança de 5 anos. Isso é algo que eu falo com muita naturalidade, com amor mesmo, para poder transmitir para vocês uma esperança de que as coisas são possíveis ser vencidas. E eu falei desse projeto, de eu falar da maternidade. Ele chegou assim, eu chamei ele de doente, ele disse assim: Rosa, eu tô toda arrepiada você me contando isso. As pessoas tenho certeza que elas vão se conectar com esse seu projeto. Então foi em função também de todo esse processo que eu tô fazendo do tratamento, que esse projeto foi lançado para vocês e vocês abraçaram comigo. Eu sou muito grata. Eu continuo contando com vocês aqui para que a gente possa criar esse espaço mais íntimo mesmo, de eu poder falar para vocês da forma prática como é que esses saberes matriarcais me auxiliam a se realizar na vida, me realizar na vida, realizar meus sonhos, a encontrar mais leveza, mais harmonia e paz para poder caminhar e assim ver os frutos, né, florescerem na vida também. E eu desejo do meu coração que a gente possa se encontrar novamente no próximo vlog. Vocês me auxiliem, tá? Porque eu sou vlogueira de primeira viagem agora, então é o segundo desafio, né, que eu digo pra vocês, que vocês me desafiaram, eu aceitei. Então, qualquer coisa, manda a dica, comenta aí alguma coisa que vocês sintam que vem agregar esse nosso projeto, para que a gente possa crescer aqui também. Beijo, aguardo você no próximo vlog. Ô, minha gente, só pra vocês darem risada aqui comigo, dá os bastidores dos bastidores do vlog. Esse jovem senhor aqui, bonitão, eu resolvi casar. Agora resolvi me chamar de Banguela. Bom dia, minha Banguela. Tudo bem, como foi a noite? Tantos horários pra ele acordar, porque eu botei ele pra me acordar de madrugada pra dar remédio pra mulher dele, né? Amor, a hora do remédio. Ele até quando essa história desses remédios, hein? A visão, esse que é de madrugada é só um dia, os outros é uma semana, é mais de boa. Aí ele, tá, ele disse, meu Deus, ele trocando de roupa para ir trabalhar. Eita, meu senhor, tanto dente, uns com tanto, outros com pouco. Aí aquela máxima, né, muito dente para pouca boca. Porque a necessidade do procedimento foi em função disso, que é muito dente para pouca boca. Então, para ter uma melhor saúde bucal, foi preciso retirar, tirei do lado direito, próximo mês vou tirar do lado direito, do lado esquerdo. E aí agora, essa coisa linda, me chamando de Banguela, minha gente. Vamos lá no Instagram dele, e vão dizer, eu tô acompanhando, viu a Rosa no YouTube, e ela me falou que você tá chamando ela de Banguela. Rapaz, faça isso não, a moça é tão bonita. Vamos fazer isso? Conto com você. Vão lá, ele vai gostar. Ele gosta de uma resenha também. Beijo.